Olá, chegamos para mais um episódio do nosso semanal 24Cast, podcast que traz vários assuntos ligados à Bittrex 24. É um podcast semanal, então a gente geralmente passa por aqui às quintas-feiras. Inclusive, se você estiver aí no Spotify, queria te convidar a deixar 5 estrelinhas pra gente. Se você está aqui no YouTube, né, a gente agora tem esses dois formatos. Não esquece de se inscrever no canal para você receber sempre as novidades e também se puder dar um like nesse vídeo porque ele vai chegar em mais pessoas com certeza, tá bom? Agradeço a audiência, a gente já está por aqui desde 2018, né? Seguindo aqui com esse conteúdo e tentando trazer cada vez mais assuntos que estão ligados, às vezes direto ou indiretamente ao Bittrex 24, mas sempre tentando complementar, que vai ser o caso do assunto de hoje que tem tudo a ver, tá bem conectado ali com o Bittrex 24. Deixa eu trazer meu convidado que é a primeira vez que passa por aqui, né, Fernando? Verdade, Romualdo, primeira vez. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bem-vindo. Muito obrigado. Bom, você tem um background ali, né, de Bittrex, né? O Fernando faz parte aqui do nosso time de especialista e eu tenho pedido pro pessoal, sempre peço pro pessoal contribuir com ideias ali de pautas e essa foi uma pauta que o Fernando até contribuiu, desenhou pra gente aqui. E a gente vai falar um pouco sobre cadência, né? Antes de falar sobre ideias aqui de cadência, de automação de cadência dentro do Bittrex, acho que é legal a gente contextualizar o que é uma cadência, né? Pensando ali na parte de vendas, queria que você falasse um pouco, sei que é a tua visão com as tuas palavras, né? O que é cadência de vendas e quão isso é importante para quem está inserido dentro da área comercial e está no dia a dia de vendas, em que momento e como essa cadência é importante, pode auxiliar, né? Às vezes até como não sei se uma metodologia, ou posso dizer mais como um processo, né? Para a gente entender uma cadência, é bom a gente esquecer o que é automação de Bittrex e pensar assim no processo mesmo. Boa. Porque o Bittrex ele só vai automatizar o que você já tem desenhado antes, né? Exatamente, o que já faz manualmente no dia a dia. Uhum. Então, esquecendo a automação, o que seria uma comunicação manual? Quando a gente precisa entrar em contato com esse cliente, seja através de WhatsApp, de e-mail, e um exemplo, tentou ligar para o teu cliente, o cliente não atendeu. Então, se tu não entrar mais em contato com esse cliente, pode ser que ele venha procurar outro fornecedor, um concorrente teu. E então, sempre a partir dessa etapa, envia-se ali um material, pode-se enviar um material, uma informação sobre a empresa, e que vá alimentando, vá nutrindo esse teu lead, esse teu negócio, para que tu sempre fique ali no radar dele. Então, Perfeito. se já é feito isso manualmente, a gente consegue, através, claro, em conjunto, mapear essas mensagens, mapear essas comunicações, e juntos entendemos ali intervalos entre elas, e daí sim, através disso, a gente monta toda uma estrutura automática, para que daí a gente não dependa mais de um ser humano. Então, ou seja, a gente tem o sistema trabalhando para a gente de uma forma muito mais eficaz e sempre ali colocando a gente, cliente, em contato com o seu cliente, para que esteja sempre ali no radar. Boa. Até para colaborar também com a sua visão, né? Essa questão da cadência, ela também é bem importante para que você tenha um processo, vamos pensar assim, único, né? Entre a equipe comercial. Então, vamos dar um exemplo, você tem que falar com o teu possível cliente ou uma venda que você já é da base, mas você tem que trabalhar. Então, a cadência vai te ajudar a falar, beleza, então você mandou um e-mail hoje, amanhã você tem que usar o telefone e ligar, ou você amanhã usa o WhatsApp para mandar mensagem, e se ninguém responder, no terceiro dia você usa o telefone. Então, quando você tem essa cadência desenhada, te ajuda a não fugir do processo, né? E principalmente ficar padronizado, né? E isso é um ponto que tem algumas empresas que falam muito fortemente disso, principalmente as consultorias de vendas, né? E trazem o quanto isso é importante, pode fazer uma grande diferença, né, no processo comercial. E aí, quando a gente traz isso para um CRM como é o Bittrex, a gente consegue fazer isso bastante automatizado. Eu acabei não convidando, podia ter te convidado, porque a Bruna, que é a nossa coordenadora aqui, ela está implementando isso, né, no nosso processo interno de revisitando, né, é a melhor palavra. Ela está revisitando a nossa cadência, porque hoje você tem muitas formas de canais, né? Você pode mandar um e-mail, você pode ligar, você pode mandar um WhatsApp. Então, tem momentos da jornada que uma forma de comunicação funciona melhor que a outra, né? E a questão que você falou da nutrição, ela também faz parte dessa jornada, né? Ela também faz parte dessa cadência. E então é bem importante ter isso desenhado e padronizado para que todo mundo do time siga, né? Isso
quando a gente, que nem você citou muito bem, quando eu estou olhando no processo sem me preocupar com a ferramenta, ainda a gente só está pensando no processo. Então eu concordo com você, e quem ainda não tem uma cadência desenhada, né, na sua jornada de vendas, dá para fazer do Matrix, sim, o Fernando vai trazer algumas ideias aqui, mas é sempre bom pensar nisso como processo, né, Fernando? Eu acho que isso é o primeiro ponto, né? O primeiro ponto é olhar para como o processo vem sendo feito nos dias atuais sem uma automação, mapear isso, mapear intervalos. Olhando para o teu processo, pode ser que entre 24 horas está tendo um melhor retorno. Um outro cliente é 48 horas. Então, mapear esses intervalos entre as mensagens também é muito importante. E quais mensagens têm melhor retorno. Com isso, a gente consegue mapear e automatizar o processo para que a gente tenha melhores resultados. Legal. E quando a gente pensa em fazer isso de forma automática, fala um pouquinho sobre esse processo. Aí de maneira geral depois a gente pode até ir mais profundo. Legal, eu fui lá, pensei na minha jornada ali de vendas e baseado nisso eu montei a minha cadência, ou seja, quando eu mando a proposta, primeiro vai nesse canal, depois X dias vou para esse canal, enfim, aí você tem a cadência. Quando eu penso em automatizar, já pensando em levar isso para o Bitrix, quais são as dicas e os cuidados que as empresas têm que ter? Aí já pensando na ferramenta, né? Aí a gente vai entrar muito aqui pensando em Bitrix, que é a ferramenta que a gente tem esse domínio, né? Sim. Cara, os cuidados, primeiro, muito importante ter as mensagens mapeadas, copies criadas, algo que seja atrativo para o cliente. Muito cuidado com os intervalos para realmente não ficar chato, não ficar sempre ali enviando sempre uma mensagem que pode acabar afastando o cliente em vez de atrair. Então, isso é muito importante. Fica aquele chatão do rolê, né? Chato. Pô, o cara acabou de me mandar uma mensagem, já está me ligando, de novo. Ou acabou de mandar mensagem, já mandou um e-mail. A gente sabe que acaba afastando. E tomar cuidado com os intervalos, com as copies. A copy, sobre copy, eu acho que vale aqui uma análise, porque talvez muita gente não está acostumado com esse termo, né? O copy, na verdade, é um bom e-mail, um bom descritivo daquilo que você está fazendo, que seja vendável, né? No sentido de fazer sentido com aquilo que você está querendo passar, né? Esse basicamente é o copy, né? Que a gente Exatamente. chama. É um bom texto elaborado pensando nisso, né? Qual que vai ser o e-mail, qual que vai ser a mensagem que o cliente vai receber e que vai fazer mais sentido para ele entrar em contato com a gente e deixar a gente ali no radar dele. Legal. E aí, nesse caso, hoje em dia, você tem muitas possibilidades, né? A gente é muito omnicanal hoje, omnichannel e tal. Eu falei aqui, né? De e-mail, telefone, WhatsApp, rede social, né? Então, ainda tem isso, né? Isso que eu falo, tinha me fugido antes ali. Outro ponto que é muito importante de se observar é qual que é o perfil do teu cliente. Isso é muito importante, porque às vezes tem empresas que o perfil de cliente são pessoas mais velhas. Então eles não vão utilizar o WhatsApp, eles vão utilizar talvez... Não tem nada de errado, né? Não tem nada de errado, é só o perfil do cliente. Então isso é muito importante, porque às vezes tu vai estar nutrindo ele com mensagem de WhatsApp, mas a tua persona não utiliza o WhatsApp. Então é muito importante mapear isso para que saiba qual que é o meio de comunicação mais assertivo. Boa, isso faz total diferença. Às vezes também tem a diferença, né? Quando você está tratando muito na base, que já é teu cliente, por exemplo, o WhatsApp funciona bem porque já tem um conhecimento, já tem um relacionamento, já tem uma confiança, né? Quando é cliente novo, eu acho que muda bastante o cenário, né? E acho que uma coisa que muita gente tem errado, na minha opinião, é usar pouco o telefone. Eu acho que o telefone, principalmente quando você está trabalhando com conta nova, não é um diferencial, vamos dizer assim, mas ele é mais intimista, né? De você ligar, entender a pessoa, até pela voz sacar se tá indo bem ou não tá indo bem. Então, eu acho que muita gente tem desprezado o telefone, né? Posso estar errado também, porque a gente tem vendido muita coisa aqui de telefonia, integração com telefonia. Então dá para perceber que tem uma força, né? De novo no uso, mas não sei se são todos. Porque muita gente às vezes abandona, né? Fala, não, agora só vou mandar um e-mail, WhatsApp, eu não vou ligar mais, né? Não sei. Parece que a ligação deixa a relação mais próxima, né? Sim. Entre o cliente, é exatamente isso. Já tem o retorno ali do cliente, está sentindo na hora. Ele vai te atender, tu vai sentir na voz dele como que está a relação dele contigo, né? E o e-mail, nesse sentido, é o mais frio, né? Se a gente pensar, né? Porque o cara responde quando ele quiser, né? O e-mail já é justamente
não precisa ser agora a tua resposta, né? No WhatsApp a gente já espera um retorno um pouco mais rápido. Mas o e-mail ele é importante também na cadência para você não deixar a coisa esfriar, né? De alguma forma, né? Exatamente. Ele tem a sua importância, né? É isso, mandar ali um material sobre a empresa, sobre os produtos que vende, então isso... Sobre o produto daquela demanda específica. Daquela demanda específica, exatamente. Então é muito, muito importante realmente. Eu também concordo com você. Que mais? Vamos lá. Onde utilizar essas cadências? Pra gente falar assim, né? Quais as formas... Eu vou emendar 2 perguntas aqui. Quais as formas dessas cadências? A gente está falando aqui um pouco dos meios, né? E onde utilizar essas cadências? Porque a gente tem 2 processos principais, vou chamar aqui, né? Uma pré-venda e uma venda. Na minha opinião, cabe nos 2 lugares, nos 2 processos. Cabe nos 2 lugares. Né? Cabe nos 2 lugares. Bom, primeiro, quais as formas de cadência que a gente tem? Basicamente 3. Cadências 100% automatizadas, onde a gente define ali se vai ser só por e-mail, só por WhatsApp ou pelos 2, e-mail e WhatsApp. Então essa seria uma cadência 100% automatizada. Uma cadência 100% manual, onde a gente teria atividades e lembretes para o usuário realizar esse contato. Então, envia uma mensagem... Aí é bem pessoal mesmo. Exatamente, bem pessoal. Envia uma mensagem para o cliente amanhã às 3 horas. Então é uma atividade com prazo para o usuário realizar esse envio dessa comunicação, ou envia um e-mail, etc. E tem a cadência mesclada, onde a gente mescla WhatsApps, e-mails, e junto ali uma ligação, que é esse ponto que tu comentou anteriormente. Traz essa proximidade para o cliente, continua nutrindo ele automaticamente, e então tem essa mescla, e no meu entendimento é mais efetivo. Também gosto esse híbrido, né? Esse híbrido é a palavra mais atual aí e tal. Também gosto desse híbrido. Eu acho que a gente pode automatizar muita coisa, porque quando a gente fala do CRM especificamente, ele traz muito esse lance de relacionamento, tá no cerne da palavra, né? Relacionamento com o cliente, né? E tal. E aí eu também gosto desse lance mais híbrido. Eu sou um cara que gosto muito do relacionamento mais pessoal, para falar bem a verdade. Eu acho que automatizar é uma coisa muito boa, ajuda bastante, é importante para você ganhar escala. Pô, mas nada muda quando você consegue ter parte desse relacionamento, né? Eu fiz 2 perguntas, você respondeu as 2? Não, só a primeira. Onde implementar? Então, onde a gente percebe nas fases do nosso processo, onde pode ter um certo afastamento do cliente. Então, por exemplo, o cliente entrou no funil ali na primeira fase, a gente tentou um contato e não conseguiu esse contato, ele vai ali, dependendo do processo de cada cliente, né, mas iria ali para uma fase de tentativa de contato. Então, se a gente for entrar em contato com ele só amanhã ou só daqui a 2 dias, a gente está dando margem para ele procurar o nosso concorrente, procurar uma outra empresa, e a gente perca essa venda, esse negócio, esse lead. Então, em fases como essa, onde a gente percebe um certo risco ali de deixar essa conta esfriar, é onde que a gente recomenda que tenha essa cadência para conseguir trazer esse cliente para perto. Tem fases ali que ela deve ser mais próxima, quer dizer assim, tipo, com intervalos menores, e tem fase que o intervalo pode ser maior? O que é a sua visão de... Tem. Por exemplo, quando o cliente entra no funil, na primeira fase, ali preencheu um formulário, caiu dentro do funil. Ali já é interessante, quando ele cai, a gente já pode disparar um e-mail apresentando, falando um pouco mais sobre a empresa, apresentando o material. Aliás, eu gravei episódio sobre isso, tá? Junto com, que é o Lead Score Response, alguma coisa assim. Response Time. Eu gravei isso com o meu grande amigo Elvis. Ó, esse aqui foi o episódio que eu vou deixar até aqui no dica. Episódio 181. Eu gravei sobre Lead Response Time. Foi um episódio bem bacana, junto com o Elvis da LibSales. A gente falou bastante disso. Legal. Que é esse primeiro momento aí, a importância que ele tem, quanto rápido, né, quanto antes você entrar em contato. Inclusive ele trouxe pesquisa, e te deixou alguns materiais bem legal. Então volta lá, quem quiser saber mais sobre Lead Response Time, episódio 181. Legal, isso mesmo. E então, porque qual que é o ideal da primeira fase do funil, né? Que ela fique sempre vazia ou com menos cards possível. Porque cliente ali significa que não houve nenhuma tentativa de contato por parte do SDR ou da equipe comercial. Então é muito importante que essa fase fique o mais vazia possível, um mundo perfeito, zerada, né? Mas a gente sabe que também o contato não vai ser imediato. Pode demorar ali uns 5 minutos. Então, nesses 5 minutos, a gente já dispara ali um e-mail, já dispara uma mensagem de WhatsApp. Que é o caso, no nosso caso aqui, a gente tem isso, né? A gente tem uma automação que quando chega, dizendo, recebemos aqui a tua mensagem,
já está aqui com o meu time, com o nosso time, e em breve a gente já dá um retorno. Então, assim, tipo, ele já sabe que chegou onde deveria, sabe? Isso. E aí um outro exemplo de uma cadência um pouco mais espaçada, que também dá para a gente inserir, seria numa fase de validação de orçamento, aprovação de orçamento, onde, a gente já mandou um orçamento para o cliente, não tem mais a necessidade de a cada 5 horas, 1 hora a gente ficar cobrando ele. Então, a gente aumenta esse espaço e a cada, 24 horas, a cada 48 horas, a gente pode mandar uma mensagem ali automática, um e-mail, lembrando o cliente de validade a aprovar esse orçamento. Boa. Tem uma dúvida que você deu um pouquinho de spoiler aí em um momento na tua fala, que é essa questão de personalizar a cadência pelo teu tipo de cliente, né? Às vezes cliente da base pode ser uma cadência, cliente enterprise, um outro tipo de cadência, cliente que compra um produto que é mais, por exemplo, no nosso caso aqui a gente tem alguns apps, né, como o Extrator, que é para extrair dados para um BI, a gente tem algumas integrações aqui e tal, que são os produtos menores, que talvez exijam uma cadência diferente. Esse é o caminho, tentar criar cadências por personalização de cliente ou de produto? Bom, sim, é o que eu falei anteriormente. O ideal é que um dos riscos é que a gente precisa, um dos riscos não, mas um dos pontos de atenção é que a gente precisa entender muito bem qual que é o perfil do nosso cliente que a gente atende. Então, entendendo isso, entendendo que tem diferentes perfis de clientes, tem diferentes segmentações de cliente, então, e comunicações diferentes para cada tipo de cliente. Por exemplo, uma empresa X vende para a indústria e para a revenda. Então, muitas vezes o produto ou o serviço ofertado para a revenda e para a indústria vai ser diferente. Então, a partir do momento que a gente consegue segmentar eles dentro do CRM, trazendo lá com os campos especificados corretamente, a gente consegue fazer esse condicionamento da cadência e que cada cliente receba um material específico para o segmento dele. Então, se for revenda, se for indústria, se for B2B, se for B2C, então receber ali uma cadência específica para o ramo de atuação. Legal. Isso está muito ligado mais a B2B, né, cara? Você vê, se você vende para B2C, outro cenário de cadência? Daria para... Não diria um outro cenário, mas talvez um outro tipo de análise. Porque aí, por exemplo, a galera que vende produto, infoproduto, esses produtos que é muito direto, assim, B2C, eles trabalham muito forte esse negócio de cadência, principalmente por WhatsApp, né, cara? É muito comum, né? Mas me parece que é um cenário um pouco diferente. Eu posso estar errado, assim. Diferente quando tu pensa em que sentido? De análise, de segmentação, de quê? De forma de pensar a cadência, porque quando você é B2B, você sabe, tô falando que aquela pessoa ali, ela tem um dia a dia cheio de coisa, um monte de coisa, você tem muita disputa, né? Quando eu tô falando que a pessoa mais direta, quando é uma venda B2C, me parece que você pode pensar em mais momentos para interromper ela, sabe? Perfeito, sim. Sim. Aí, o que mudaria? Talvez também, de acordo ali com o perfil do teu cliente, se tu atender mais de um perfil de cliente mesmo sendo B2B, mas sim, daria para pensar em intervalos menores para que tenha uma proximidade inversamente proporcional. Diminui o intervalo entre essas comunicações e a gente aumenta a proximidade, sempre tomando cuidado para não exagerar e acabar afastando o cliente, né? A pergunta que acho que é importante, mas também é difícil a resposta, né? Qual é a melhor forma, qual é o melhor tempo, talvez não tenha uma resposta absoluta, né? De intervalo entre as cadências. A melhor resposta seria ter um bom senso. Ter um bom senso. E já, como a gente falou no início, trabalhar isso manualmente e, se for possível, ir medindo em quais intervalos, em quais mensagens eu tenho o melhor retorno. Quando você fala manualmente, seria muito mesmo para fazer um teste mesmo, MVP daquilo que você está fazendo. Exatamente. E aí testar, eu mando uma mensagem a cada 5 horas, os clientes estão parando de me responder. Então talvez não seja ideal, eu subir para 10, para 12, para 24 horas, e aí mapeando em quais intervalos eu tenho um melhor retorno. E aí sim, porque é muito específico de cada cliente, não tem como a gente dizer, 24 horas é o ideal, 48 horas é o ideal. Então é muito específico de cada segmento de cada cliente que o nosso cliente vai ter, né?
Boa. Deixa eu fazer algumas perguntas agora aqui, pensando mais no Bittrex. Então, a gente pensou na questão conceitual, o que é cadência, o que é importante e tal. Porque a cadência ela dá ritmo também para a parada, né? O pessoal da MeTime fala muito disso, né? O Cordovez, deixar aqui registrado aqui, ele é um cara que fala muito disso nos materiais dele de cadência. Então, quem quiser seguir lá, inclusive ele tem lá o Cast for Closer, que sempre tem esse conteúdo por lá de alguma forma, né? Agora pensando no Bittrex, né? A gente entrar aqui um pouco na automação, né? A gente está falando aqui agora ainda do modelo mais amplo. Quando a gente pensa lá no Bittrex, quais são as suas sugestões? Assim? Eu quero saber depois da forma de ler. Eu estou fazendo uma cadência, como é que eu sei se teve resposta ou não, se ele leu um e-mail ou não, a gente até pode falar depois. Mas eu queria que você desse insights aqui de como é que eu posso desenhar uma cadência lá dentro do Bittrex. Talvez até gente que já conhece o Bittrex não sacou ainda. Podia estar fazendo isso e não pensei ainda. Bom, primeiro, mapear as fases que a gente vai querer inserir essa cadência. Então, ali na primeira fase do funil, já tem uma mensagem de apresentação. Então, entender se eu vou querer fazer essa comunicação por e-mail, WhatsApp, e aí colocar a função da automação lá do meio de comunicação escolhido e já fazer esse disparo. Numa fase de tentativa de contato, onde a equipe comercial já tentou contato e não conseguiu, então o card é movido ali para a segunda fase do funil, que normalmente é a segunda, né, de tentativa de contato. Então ali já tem uma cadência um pouco maior, um pouco mais espaçada. Então, mesma coisa com e-mails, com WhatsApp definidos, e ali colocando pausas de intervalos para que essa cadência não fique contínua e ter ali cada 24 horas, a cada 48 horas. E se desejar que for uma cadência híbrida, inserir ali no meio atividades de ligação para a equipe comercial entrar em contato com o cliente. Muito pensando como um lembrete, né? Exatamente. Ligar para esse cara porque está na segunda parte da cadência e ele não teve um contato pessoal, por exemplo. Né? Esse cliente já está aqui há 48 horas na fase de tentativa de contato, já recebeu tal e tal e-mail, tal e tal mensagem, então agora é hora de fazer uma ligação. Então fazer esse lembrete para a equipe comercial e manter essa proximidade com o cliente, né? Faz sentido. E lembrando que as formas que você está trazendo aqui de automatizar lá dentro do Bittrex vai depender de vários fatores. A versão do Bittrex, né, que você usa, né, tem algumas que tem, por exemplo, a partir da Professional você tem lá os fluxos de trabalho, uma automação mais avançada. As outras também tem, mas é de uma forma mais simples, mas também dá para fazer. E no caso do WhatsApp você tem que ter uma ferramenta de WhatsApp. No caso aqui a gente tanto usa quanto revende o PowerZap, né, que é o add-on ali de WhatsApp que a gente escolheu. E o e-mail é nativo do Bittrex, né? É só questão de você conectar lá dentro. E a telefonia também depende. A gente também tem aqui o nosso integrador de telefonia, como Sonax e vários outros e tal, que também depende. Então, é um conjunto aqui, vai um conjunto de ferramentas, né? Não tem como fugir disso, né? Exato. Não. Tem que ter o Bittrex, tem que ter essas outras, tem que integrar com o e-mail, tem que ter o WhatsApp, para que daí a gente consiga fazer toda essa automação, né? Sim. SMS também, tem gente que usa ainda. Tem Verdade, ainda gente tem. que usa. Ainda tem. Até um dia desses um parceiro me procurou. De comentar. Ele me procurou. Então, pegando a sua linha de raciocínio, quando você desenha as fases do pipeline, então você tem o teu pipeline no Bittrex, você desenha as fases ali, você pode colocar cadências em vários momentos, né? Exatamente. E aí você pode também quebrar esses momentos da tua fase, pensando na jornada. Você está iniciando a jornada, pode ter uma sequência ali de contatos, né? Se você já deu um primeiro passo, tem uma outra sequência com ligação, com e-mail junto, e depois que você manda uma proposta, por exemplo, também pode nascer um outro momento de cadência, né? Sim, exatamente. E além disso, se entender que atende mais de um cliente de segmentações diferentes, dá para condicionar essa cadência automatizada para que cada segmentação de cliente receba um material específico, né? Uma comunicação específica para o ramo de atuação. Nesse caso é fantástico porque você pode colocar lá no Bittrex, você pode descobrir, se eu mandei uma proposta que tem determinado produto lá dentro, eu quero que use esse copy aqui de e-mail, por exemplo, né? Exatamente. Se tem um outro produto, eu quero usar um copy. Eu quero mandar, por exemplo, um conteúdo, que é no nosso caso aqui, a gente tem muito conteúdo, tanto em vídeo quanto em podcast e tal, a gente pode direcionar, que nem a gente falei aqui do Lead Response Time, poderia ser uma cadência lá dentro, então você pode usar e abusar dessa inteligência lá dentro do Bittrex, né? Pode, com certeza. Tem diversas possibilidades e tem que entender, tem que mapear o processo
para que daí a gente consiga adaptar isso da melhor forma possível dentro do Bitrix, porque possibilidades são, a gente brinca que beira o infinito. Beira o infinito, é verdade. Existe um tipo de empresa mais específica para implementar essas cadências? Ou seja, é indicado para uns, para outros não? Depende do momento da empresa, do nível de maturidade, em qual funciona mais. Como é que você enxerga isso? Por que eu estou fazendo essa pergunta, né? Porque a gente percebe isso aqui nas nossas implementações. Tem empresas com um momento diferente. Tem empresas que já estão maduras em processos comerciais, tem empresa que nunca usou CRM e tem até essa cadência de uma maneira intuitiva, mas ela não tem um processo regulamentado, desenhado, tal. Como é que você enxerga isso? Tem tipos de empresas que fazem mais sentido implementar do que outras? Eu não diria que tipos de empresa, mas eu usar uma palavra muito boa, que é a maturidade da empresa. Isso é muito importante. Por quê? Para implementar uma cadência, a gente precisa ter a noção, ter o processo definido, ter a noção sobre o nosso processo e ter isso muito bem mapeado, ter isso muito bem estruturado, ter isso muito bem medido, para que não aconteça o que a gente falou anteriormente, de acabar afastando o cliente. Porque às vezes acaba achando que no plano, né? Eu vou planejar aqui uma cadência e vai ter vários e-mails, várias mensagens, vai ser muito bom para o meu negócio, mas na prática isso vai acabar afastando os clientes e não trazendo o retorno desejado. Então, eu acho que a maturidade da empresa é um ponto muito importante para se avaliar quando a gente vai implementar uma cadência e ter toda essa comunicação mapeada, todos esses intervalos mapeados, porque aí sim a gente consegue fazer uma implementação de uma cadência sólida, né? E que tem grandes chances de trazer bons resultados para a empresa. Sim. No fundo, né, cara, não tem como hoje em dia, pelo menos na minha cabeça, pensar em venda somente num aspecto de talento, né? Você tem dentro da empresa aquele cara que é um vendedor nato e tal. Eu cada vez mais me convenço, por estudo, por prática, por experiência, que é preciso sim usar a ciência, vamos colocar assim, e os processos como uma forma de realmente garantir bons resultados na venda. E a cadência, ela está dentro dessas boas práticas, né? Então, ao mesmo jeito que hoje você tem boas metodologias, né, para uma série de coisas, você tem um CRM, né? Você pode estruturar lá e ter todo o histórico e tal, mas cada vez mais se aprofunda um pouco mais nisso, né? E a cadência, ela tem que estar dentro desse processo como uma forma de padronizar, né? E principalmente não se distanciar da conta de alguma forma, né? Dependendo do momento do lead, você tem que estar próximo dele. A gente vê cada vez mais empresas maduras, né, usando esse tipo de framework, de metodologia, enfim. E a gente vê elas tendo bons resultados com isso, né, cara? Sim. É nítido. Sim, exatamente. É um processo como qualquer outro que vai ter que medir. Medindo os resultados, medindo variações desse processo, testar ele de diversas formas, assim como é qualquer processo de qualquer empresa, seja um processo comercial, seja um processo administrativo, seja um processo industrial. Tu vai ter que testar de diversas formas, vai ter que coletar esses dados, vai ter que entender como esses dados se comportam, para daí sim a gente conseguir bater o martelo, padronizar e seguir dessa forma, tendo bons resultados. Então realmente é uma ciência e precisa ser estudada e medida como qualquer outra. Todo tempo, né? É aprimorado. Uma coisa que até está aqui na nossa pauta, que eu não te perguntei, que é quando você está usando cadência automática, agora já vamos falar das automações. Como que você, dentro da ferramenta, sabe se, por exemplo, o cliente recebeu um e-mail, se você tentou uma chamada e ele desligou, que mais? Se você mandou um e-mail, ele leu, mas não respondeu. Tem dicas para você saber isso lá? Pensar já no Bitrix, né, diretamente. Sim, tem sim. Dentro do Bitrix tem o que a gente chama de gatilho, e esses gatilhos, eles fazem movimentações nos cards de acordo com alguma ação. Então, se a gente dá para estruturar uma fase lá dentro do funil de levantado de mão, e que sempre, aí vai ser definido a 4 mãos, né? Mas só para ilustrar aqui um exemplo, sempre que um cliente responder esse e-mail, o card é movido para essa fase e vem um lembrete para o usuário dizendo que o cliente respondeu esse e-mail que foi enviado pela automação, pela cadência automática. Ou mensagem de WhatsApp, quando o cliente responde o WhatsApp,
é movido para essa fase, vem um lembrete. Então tem algumas formas de a gente monitorar o gatilho de link, né? Quando ele clica num link, também por exemplo, quando você manda um copy com algum material, quando ele clica lá, também você recebe esse gatilho, né? Dizendo, ele clicou aqui, né? Então, através desses gatilhos e dessas fases mapeadas é que a gente consegue ir acompanhando como é que está esse recebimento desses e-mails, dessas mensagens e até respostas. Para a gente conseguir atuar em cima. Né? Tipo, se ele clicou aqui, posso de repente mudar para essa rota, né? Então isso é uma coisa bem legal. Tem uma coisa que eu gosto lá no Bitrix, numa automação, inclusive a gente usa aqui internamente, que é a data da última comunicação. Se foi telefone, e-mail, WhatsApp, você consegue saber. A gente monitora aqui para saber quando foi a última vez que a gente falou com esse cliente. Então a gente tem uma carteira relativamente grande e a gente tenta muito estar próximo dos nossos clientes. Então, quando foi a última vez que falei com esse cara? E aí essa automação, ela marca aqui, a gente recebeu um e-mail, teve uma ligação ou teve uma comunicação de canal aberto. Que é canal aberto, pode ser qualquer coisa, né? Pode ser um Facebook, pode ser um WhatsApp e tal. E aí ele registra. E aí com base nisso, o nosso CS faz o planejamento de contato com o cliente. Legal. Show de bola, isso aí mesmo. Então, basicamente, é uma coisa que você pode usar na própria Cadência, né? É uma mesma inteligência que você pode trazer para a Cadência. E aí, eu acho que vale reforçar, né? Como canal de comunicação, apesar da gente falar muito em WhatsApp, vai depender muito do teu tipo de negócio, né? Porque tem empresas que vendem para enterprise ou ticket muito alto, porque o telefone é muito importante, super funciona. Funciona até mais que o WhatsApp, né? Porque, sei lá, você vai falar com o diretor, muitas vezes ele fala, cara, me liga, não quero... Tenho muita mensagem aqui no WhatsApp. Então, o que você deu de dica aqui ao longo desse bate-papo de entender o teu perfil de cliente para saber qual é o canal ou a forma de comunicação, cara, faz toda a diferença. Faz. Isso é muito importante. Às vezes nem só entender do teu cliente, é bom entender da tua equipe. Eu já implementei projetos que o cliente não queria ligação porque ele achava que a equipe comercial dele não estava madura o suficiente para falar com o cliente. Então, ele preferia comunicação por WhatsApp, por e-mail, enquanto ele estava treinando a equipe, porque era uma equipe mais jovem, tudo, para daí depois implementar essa ligação, porque daí sim ele iria sentir que a equipe estava madura o suficiente para falar com o cliente. Então é muito importante, além de entender o perfil do cliente, entender também a maturidade da tua empresa, da própria equipe, para entender a melhor estratégia. Perfeito. Deixa eu fazer um resumão então aqui do que a gente falou nesse bate-papo. Né? A gente trouxe aqui essa questão da cadência, acho que é a primeira vez que eu trago isso para como episódio aqui, esse tema. Então a gente falou aqui do conceito, né, geral de cadência, né, que é uma forma de você ter tudo planejado ali, o que vai acontecer em que momento, né, cada ação dentro da tua jornada ali de venda. Falamos sobre ter isso desenhado como um plano mesmo antes de você automatizar. Falamos, né, como dentro do Bitrix você colocar isso de uma forma automatizada e aí usando a multicanalidade ali do Bitrix, né, seja por telefone, por WhatsApp e tudo mais. E aí um destaque da fala do Fernando aqui que eu trago essa questão de respeitar a maturidade da tua empresa, né, para saber que forma desenhar essa cadência de tal forma que ela se encaixe realmente com o momento que você está da tua empresa e o momento também do seu time, né? Então, eu acho que é um assunto bem amplo. Claro que aqui a gente eu sempre falo, né? É um tipo de episódio, ou o nosso tempo aqui é muito mais para trazer insights e tal. A gente não vai no profundo. Vale a pena, se você quer saber mais sobre cadência, tem muito material. Citei aqui o pessoal da MeTime, que realmente são muito especialistas nisso, falam disso, tanto que a gente tem integração aqui de Bitrix com o MeTime, e tem muito material na internet que explora mais esse assunto, mas ele é um assunto importante porque, na minha visão, ele está dentro dessa ciência de venda, do processo de vendas e de uma forma que você garante que você está padronizando com o seu time, né? Seja na pré-venda, seja na venda, você está garantindo que, beleza, está todo mundo. Se não, você deixa a maior parte do time evidenciado a forma que tem que trabalhar, né? O modus operandi do teu processo comercial, né? Então, isso é bem legal. Fernando, mais algum ponto para a gente acrescentar aqui no nosso tema, que foi bem legal, viu? Obrigado por ter trazido isso aqui como ideia, porque realmente é um tema que acho que a gente não explorou, não falou em nenhum momento, mas, cara, tem tudo a ver com a ciência da venda, que muita gente tem defendido, muita gente debate a todo instante. Claro que eu não tenho como tirar mérito que tem gente que nasce para vender, tem gente que é especialista, é cara que já nasceu do berço ali, mas eu acredito muito na venda como ciência também, né? Processual, o CRM está aí para isso,
Eu já tive momentos da minha carreira que eu me dei muito bem em termos de resultado, de alta performance, eu já falei isso em outros momentos, por conta de ferramenta, por conta de processo, sabe? Então eu acredito muito nisso, muito mesmo. Mais um ponto para a gente complementar aqui? Cara, acho que a gente falou tudo, agradeço o espaço. É um assunto que está aí bastante no nosso dia a dia da equipe de projetos. É verdade. Então, é muito bom, agradeço o espaço e é isso aí. Muito obrigado. Volte mais vezes. Eu voltarei. Gente, chegando ao final aqui do nosso 24Cast, obrigado aí pela audiência. A gente está todas as quintas-feiras aqui no YouTube, né, para quem está nos assistindo, e também em qualquer plataforma de áudio a gente está por lá. Estamos por aqui desde 2018, já são mais de 230 episódios, se eu não me engano, já passou de 200, isso eu tenho certeza, tá bom? E a gente está sempre por aqui com um assunto novo. Aliás, se você tiver uma ideia de pauta, entre em contato com a gente, tanto no Instagram, em qualquer rede social, que vai ser bacana, quem sabe até trazer o case da sua empresa para cá, tá bom? Obrigado e a gente se fala em breve num próximo episódio.